Eldorado Paulista, Valdo Ribeira, São Paulo, quinta-feira, 19 horas. Vamos lá, André. Vamos embora, presidente. À minha direita aqui, o André Mendonça, nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, criado no Valdo Ribeira. Diziam que não dava coisa boa do Vale, presidente. Deu um presidente. Deu um presidente e um ministro da Justiça. E eu fiquei sabendo, depois que eu escolhi, que ele era aqui da região de Miracatu. O meu está aqui, presidente. Região de Miracatu. Valdo Ribeira, vamos para primeiro aqui, a minha esquerda aqui, né? De Nova, nossa querida Kathleen. É isso mesmo? Kathleen, isso aí. Eu quero agradecer aqui o presidente da quadrangular no Brasil, na igreja, né? É o Mário de Oliveira, foi meu colega deputado por Minas Gerais. E por Toninho. Então, obrigado por ceder a Kathleen, que é a nossa intérprete de Libras. Ela vai ficar um tempo, depois vem uma outra intérprete aqui, que houve uma concorrência, né? O nome da outra. Está gostando aqui dessa viagem, André? Privilégio, presidente. Você foi reconhecido lá em Itapiraí? Itapiraí, Pariquera-Sul, e agora é Eldorado. Minha mãe e minha esposa são nascidas em Pariquera. Pariquera-Sul. Ali era o único hospital da região na época, né? Ou nascia de parteira, Parteira comum. ou ia ali para Pariquera para nascer. A minha mãe teve 7 filhos, né? E muitos foram de parteira. E a última, a Vânia, foi sem ninguém. Estava na casa aqui. Eu acho que o plantonista deu uma saidinha, quando voltou, estava minha irmã do lado ali. Até hoje ninguém nasce em Miracatu, porque nós não temos maternidade em Miracatu. Se bem que você pode ver, o meu irmão o Renato, que é capitão do Exército, que bandeira verde, cozida. Pega a bandeira, o capa da peste, pega aí. Verdade apenas. Em 2000, eu era deputado, que eu ocupei a tribuna da Câmara e critiquei uma instrução na época do Ministério da Agricultura que permitia a importação de bananas do Equador. Olha só, André, a banana lá do Equador. Equador e Chile, né, não fazem divisa com o Brasil. Então ela vinha pelo canal do Panamá até o Porto de Santos, como alguns navios vieram. 10 mil quilômetros. Como é que pode uma banana vir do Equador, andar 10 mil quilômetros, chegar de forma competitiva ali, depois sobe a né, para chegar até o CEAGESP? É complicado. Detalhe na portaria que deixou intrigado. O controle fitossanitário era exercido pelo país de... Mas o controle era deles, não era nosso. Lá, aproximadamente 35 pulverizações por ano. No Brasil aqui, tem um pessoal aqui, eu acho que são umas 8, é isso? 6, ouvi falar. Meia dúzia pulverizações. Estou mandando aqui mais barato. Resolvemos a questão também, com a Cristina, ministra da Agricultura, que não podia pulverizar banana com um avião. Poxa, entre avião e uma pessoa com uma maquininha nas costas, se contaminar mais, piloto ou com a maquininha nas costas, bombando diretamente nas bananas. Obviamente que é a hipótese. Até a Cristina mudou isso, bem como, tão logo nós assumimos, ela assinou, foi pacificado pelo Equador, nós revogamos a instrução normativa. Agora, o grande mal da instrução normativa negociado em 2014 era Dilma, era o controle fitossanitário. Mas tudo bem, vamos em frente aí. Quer matar o bicho, André? O que é matar o bicho? Tem alguma coisa para isso aí, presidente? O que é matar o bicho? É tomar uma forte? E daí, vamos tomar um negócio aí? Prepara aí. Será que a gente aguenta aqui, presidente? O que é isso aí? Rapaz, o que é isso aqui, presidente? Groselha. Bota lá um dedo de groselha. Isso aqui era da minha infância. O pessoal que não gosta de refrigerante, se bem que é artificial também, né? Não tinha muito refrigerante. Bota um dedo deitado, André. Ia na groselha. Mais um pouquinho. O senhor aguenta? Bora, pô, é nóis. Aí tá bom. Agora vai dar a glicose aqui, fé. Água mineral com gás. Eu vou virar barman, presidente. Aí, ó. Tá vendo só? Se você deixar o Ministério em 2026, é isso? O senhor que manda. E agora? Vamos lá, experimenta aí. A groselha aqui. O refrigerante, deixou bem. Boa. Um pouquinho de glicose, né? Tu lembra da raspadinha aqui no Valdo Ribeira?
que é raspadinha? Raspadinha é a groselha com gelo raspado. Ah. Você ia na praia, sorvete era mais caro. Na verdade, o cara pegava um cepilho é aquele de alisar madeira, né? Tinha um pedrão de gelo, passava, botava num envolve de papel, forma de madeira, e daí você botava a groselha, era um sorvete nosso. O meu era copo de... Eu lembro aqui em Eldorado, eu tinha lá 8, 9 anos de idade, meados dos anos 60, e era comum aqui, comum não, né? Picolé era uma coisa de outro mundo. Ia um molecada mais, filho de pais mais bem de vida, né? Comprava um picolé daqui. Inclusive aqui o senhor Rubens Paiva tinha uma chácara aqui, né? Aqui embaixo, do topo aqui, vamos olhar para baixo aqui, você vê onde está a chácara do Rubens Paiva, e uma fazenda aqui. Os filhos do Rubens Paiva, de vez em quando estavam aqui, eu lembro, tinha 8, 9, 10 anos de idade, os via na praça. E você, às vezes, você ia lá perto da sorveteria, pegar palito de madeira, porque tinha um carimbo de ferro, e você podia pegar outro picolé. Na época era sorvete, picolé, água e com leite. Só tomávamos com água que era matinho. Aqui bom já é outro nível. Então, Tapiraí, etc. Uma coisa rápida aqui, até para sobrar tempo aí para o Augusto Nunes, Zé Maria, Fiuza e Vitor Brown comentar alguma coisa, fazer pergunta. Para o André, obviamente, que é o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano está resolvida, se bem que não houve prorrogação. Ele foi criado para ser pago em 3 vezes de R$600. Depois nós, por decreto, prorrogamos por mais 2, e daí a economia seria a economia do Brasil, né? Tinha que dar mais uma contribuição ainda para que a nossa economia pegasse. Esforço grande, presidente. E a medida provisória, acertada com todos os líderes. Liguei naquele momento para o Rodrigo Maia, liguei para o Davi Alcolumbre também, o presidente da Câmara do Senado. Foi comum acordo, acertamos o valor de R$300 e mandamos então a medida provisória para o Congresso. Se eu não me engano, fosse a medida provisória. Obviamente, eu queria te dar 1.000 por mês. Né? Eu queria 20 mil por mês. Sem problema, né? Alguns acham que dá para a gente pagar para quem perdeu emprego, porque foi uma destruição de empregos na pandemia. E atrás, eu já dizia que tínhamos 2 problemas pela frente. Lá em março, o vírus e o desemprego, que deviam tratar com a mesma responsabilidade e ao mesmo tempo. Muita gente achou que não, né? E a política do fica em casa, feche tudo, lockdown, aconteceu que muita gente perdeu seu emprego. Os informais, então, foram os primeiros duramente atingidos, e estamos agora buscando maneira de manter cada vez mais viva e que ela volte à normalidade. O governo fez sua parte, nós criamos então um auxílio emergencial, 65 milhões de pessoas foram atingidas com o auxílio emergencial, 65 milhões de reais. É um país. Quase 50 bi por mês. Não é dinheiro que é de imposto, não é dinheiro de imposto, não, foi endividamento. É igual você, por exemplo, você tem 100 mil reais aí? Não. Mas se você tiver no banco, vai pegar cash. Só que você vai ter que pagar isso depois com juros. A Selic está 2%, ninguém nunca esperava acontecer no Brasil. Não foi no canetaço, não. Apanhamento com responsabilidade. E cada 1 ponto percentual na taxa Selic, que é 60, 70 milhões de juros que você paga por ano. Então nós temos uma gordura ainda de aproximadamente 140 bilhões. Se o juros continuar caindo, a receita é do Banco Central, e eu não participo disso, não interfiro. Né? E, logicamente, o nosso... A gente come, né? A gente fica feliz aí. Espero que caia na próxima vez, espero, né? Daqui uns 30 dias... Roberto Campos tem feito um belo trabalho, presidente. Eu conheci o avô dele, deputado federal comigo, então a gente espera que dê certo aí. Atender aí a micro e pequenas empresas, também um auxílio emergencial para ele, né? Que para evitar a demissão dos trabalhadores, uma parte pagava, podia haver redução de salário, outra parte era o governo federal que pagava. O governo é endividamento também. Tem que ter um ponto final, isso aí é um dia. Nós rolamos dívidas de estados, nós também compensamos a perda de estados com a previsão de ICMS, também de municípios, a previsão de perda de ISS. Quem
fechou, não foi eu, foram os senadores, feito. Eu alijado do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, da nossa parte, mais ainda. O que está acontecendo agora aqui? Tem uma curiosidade apenas, né? Alguns falam sobre esse trem aqui, ó, hidroxicloroquina. Então, mais um apareceu aqui. É da Universidade de Pisa, Itália. Foi publicado numa jornal médico europeu, dizendo que 30% das mortes, uma vez usando a hidroxicloroquina, poderiam ser evitadas. Ok, pessoal? Quem que está ligando essa curiosidade? Tá? Então, o que acontece? Está aí uma campanha de alguns mal intencionados, querendo botar em mim a pecha de genocida. Se tivesse isso aqui, não sou médico, mas o que eu fiz? Eu gosto de correr atrás das coisas, tá? O FDA, que é a Anvisa norte-americana, que começou a estudar isso, a gente, como lá de cá, o que nós falamos? Poxa, se estudando, que existe a possibilidade. Conversei muito com a presidência, isso aqui era uma possibilidade. Sabíamos que não tinha comprovação científica, tá? Mas que de forma observacional... Evidências médicas. Evidências médicas, né? E então eu comecei a falar sobre isso aqui. Tá? E eu comecei a andar também, que dar exemplo. Poxa, eu sou um general, tá? E como general eu tenho que estar no meio do povo, no meio de soldados, estava no meio deles. E eu sempre falei que isso aqui, as vidas de fica em casa, para achatar a curva, não quer dizer que você não vai pegar. O objetivo era que você pegasse mais tarde, ao longo de um determinado tempo, para que os hospitais se aparelhassem com leite, e com respiradores. Vocês lembram do primeiro-ministro nosso, que virou aí marqueteiro da Globo? O Mandetta lá, marqueteiro da Globo, vivia na entrevista. A Globo vibrava. O que o marqueteiro falava? Falar para vocês? Fique em casa. Quando falta ar, você vai para o hospital. Para quê? Para ser entubado. Para ser entubado, precisa de respirador. Então vamos comprar rapidinho de respirador pagando. Custa 30 mil, vamos pagar 200 mil. Bem, estão sabendo o que está acontecendo aí. É isso mesmo? Opa, tem a ver contigo. A PF está fazendo operações para dessa galera, pô. É lamentável, presidente, porque roubar da saúde do povo e da educação do povo devia ser expulso da vida pública. Então, infelizmente, nós temos tido casos que a Polícia Federal tem verificado irregularidades nas aquisições. Lógico, tem que ter responsabilidade, todo mundo tem direito à legítima defesa, à defesa dentro do processo. Agora, havendo evidência de autoridades públicas diante de uma crise onde pessoas e milhares de pessoas podem morrer e estão morrendo, e você fazer disso uma oportunidade para ganhar dinheiro sujo, nós não podemos ter mais no Brasil. Então, a Polícia Federal tem total independência, ela atua junto com o Ministério Público, essas operações são autorizadas pelo Judiciário, muitas das vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o nível da autoridade que está envolvida. E o que nós podemos dizer para a nossa sociedade, para o nosso povo é o seguinte, presidente: não temos compromisso com o ilícito. E a corrupção, a partir de determinações do senhor e de compromissos nossos com o povo também, a Polícia Federal não vai compactuar com condutas ilícitas. Então, se você quer fazer coisa errada, da nossa parte, a Polícia Federal vai estar atenta, vai atuar e da forma mais rápida e séria possível. Lógico, fazendo isso com toda a responsabilidade. André, combate à corrupção. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque todo mundo conhece. Né? A forma como nós escolhemos os 23 ministros agora ajuda a evitar a corrupção? Presidente,
A melhor forma de combater a corrupção é preveni-la. E como se previne? Trazendo princípios de boa governança pública. E como se fazem boa governança pública no mundo? Escolhendo pessoas pelo mérito, pela capacidade, uma vida pressa íntegra, com compromisso com o povo, com capacidade de responder às críticas, de corrigir os erros e de atuar de forma proba, honesta. E esse governo, digam o que quiserem, nós estamos com 1 ano e 8 meses de governo, não temos um caso de corrupção sistêmica dentro do governo. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem sido exemplo no combate à corrupção. A Polícia Federal tem atuado como nunca. Nós, desde que assumimos presidente, temos visto uma Polícia Federal atuante, temos visto uma Polícia Rodoviária Federal atuante, temos visto uma cooperação com os órgãos de segurança pública dos estados. Tenho números aqui para dizer. Desde maio que assumiu o Ministério, temos visto recordes na Polícia Federal, recordes na Polícia Rodoviária Federal, recordes na atuação conjunta com os órgãos de segurança dos estados. Se o senhor quiser, eu falo um pouco de números aqui. Vou dar uma paradinha aqui para dar um pequeno intervalo aqui. Também tem outra coisa, né? Quem é, André? O ministro, o capitão Wagner. Quem é o capitão Wagner? Ministro. Ministro da CGU. CGU. O que é CGU? Controladoria Geral da União. Faz o controle de toda a administração pública, da regularidade dos atos, dos contratos, da governança pública, da transparência, da integridade e combate à corrupção. Ele tem programas lá, não é dica para quem quer fazer, é uma advertência. Tem programas lá que é feito com um tempo real, inteligência artificial. Sim. Né? E de acordo com o que está fazendo um agente público, qualquer lugar do Brasil, já aparece uma luz amarela, uma luz vermelha, que está errado. Olha, pessoal, um conselho aqui, não entre nessa. Não tem a chance certa para vocês, é próxima de zero. Quem está lá é o capitão Wagner, que é capitão do Exército, fez a Academia das Agulhas Negras e é concursado para a CGU. O Tarcísio, capitão do Exército também, o Tarcísio, fez a Academia das Agulhas Negras, fez engenharia, concursado na Câmara dos Deputados. Melhor média da história do Instituto Militar de Engenharia, capitão Tarcísio. O Tarcísio aí é um herói, né? O orçamento para esse ano, olha só, 8 bilhões de reais, isso não é nada para o tamanho do Brasil. A gente faz milagre também. Estamos colocando todos os batalhões de engenharia do Exército trabalhando. E ele, quando vende, quando tem uma outorga, ele faz lá a sua engenharia, esse dinheiro vai para o BNDES. Como, por exemplo, o BNDES, numa transação dessa, trabalho do Tarcísio, não conversou com ninguém, não sei, comigo, obviamente, eu converso muito com ele. O dinheiro, como é que é o nome da empresa? É Atlântica? Empresa, vale a pena aqui dar uma olhada aqui, está aqui. Mais outra, sou de Minas Gerais aí. A devolução de trechos da ferrovia Centro-Atlântica, né? O dinheiro vai para o BNDES, né? E o BNDES, então, faz o estudo do que nós queremos. No caso, nós queremos construir um trecho do metrô lá de Belo Horizonte, que liga Calafete ao Barreiro. Então, o Tarcísio está em cima. E nós aqui, obviamente, concordamos com isso daí. O dinheiro não vai para o Tesouro, vai lá para o BNDES. E nós temos certeza que temos muita chance de concluir, num curto espaço de tempo, esse braço do metrô de Belo Horizonte. Então, parabéns, Tarcísio. Qual a qualidade da pessoa? Você pega os nossos ministros, tá? E pega de governos anteriores, faz uma comparação, isso é simples. O Ministério do Transporte no passado, que é infraestrutura hoje em dia, era foco de corrupção. Mudou completamente. Olha os portos no Brasil, olha o Porto de Santos. Era uma briga partidária. Hoje, Tarcísio montou uma secretaria dentro do Ministério para prevenir a corrupção. Uma delegada da Polícia Federal. Tem gente da CGU, tem gente da Receita, tem militares, que alguns acharam que tem militar demais no governo. Quando tinha
gente que não tinha compromisso com nada, ninguém dava bola. Hoje em dia tem militar demais. Tá certo? E o Porto de Santos, nos últimos 5 meses, bateu o recorde, mês a mês. E é só o começo, presidente. A Codeba. Estive na Codeba, eu fui lá curti um feriado de 5 dias, fiquei 2 dias, no segundo dia já estava doido. Vamos visitar a Codeba. Cheguei na Codeba, levantamos problema, não vou entrar em detalhe aqui, liguei para o Tarcísio, e aí, a Codeba aqui, como é que é? Conhece todo mundo que está aqui? Algum problema? Não, demita todo mundo parte. Demita todo mundo. A Codeba tá, botamos um almirante para comandar. Um almirante para comandar, acho que não está certo, né? Vai mexer com o porto. Se fosse um general, isso poderia até dar certo, mas o mais adequado era o almirante. E está dando certo na Codeba. Está funcionando. Não existe o apadrinhamento político, praticamente, né? Inexistente em nosso governo. Estamos fazendo o possível. É igual repetir aqui, em metro, é bom repetir. Falou, tem um problema lá. Liguei para o Paulo Guedes, PG, o pessoal lá quer trocar aí os tacógrafos, pegando ônibus, vans, caminhões, né? 2 milhões de tacógrafos, olha, 2 milhões. Custo de cada tacógrafo, R$ 1.900. Quem ia pagar a conta? É o contribuinte. Trabalhador. Não, é o contribuinte, todo mundo. O dono do caminhão, o dono da empresa, ia pagar, mas ia descontar na ponta da linha, né? Seria outra tomada em 3 pinos. Eu falei para o Paulo Guedes lá, PG, tem que trocar um pessoal lá. Qual diretoria é essa? Não, PG, é todo mundo. Aí implodimos o Inmetro. Troca todo mundo, o pessoal sabe o que está acontecendo. Outra tomada de 3 pinos, não, pô. Aí vamos lá. Vamos continuar aqui. Curiosidade para completar aquele negócio da vacina aqui, jogo rápido, né? O pessoal fica exigindo, né? Imprensa, parte da imprensa, não é o pessoal do Pingo Luzia, não. Toquei o Augusto Nunes, Zé Maria, Fiuza e Vitor Brown. Vocês sempre tiveram uma posição isenta no tocante a isso e objetiva também. Não tem alternativa, toma isso. Tá? Você pode morrer, só tem aquele tipo de remédio, né? Ou aquela possibilidade, toma. Precisa de comprovação científica, em especial aquela TV. Tem o Jornal da Morte, todo dia, 8h30 da noite, né? Jornal da Morte TV, aquela dupla lá, né? Estou com processo de direito de resposta de vocês daquela TV. Tenho muita esperança de ganhar. Então, ali exigiam a comprovação científica da hidroxicloroquina. Não é que não tem. Mas, hoje em dia, muita gente apoia que a vacina seja aplicada até de forma coercitiva. Na lei não está escrito isso, na lei que existe, está em vigor aí. Tá certo? A lei diz que poderão ser adotadas, está aí medidas, poderão, não está dizendo que será tomada tal medida. Mas vamos lá. E hoje em dia, né, olha só, teve um projeto, veio da Câmara, eu vetei uma parte desse projeto aí. Onde falava ali, basicamente, é sobre as medidas que você pode usar, tá? Eu peço da licença aí para não falar, tá? Medicamentos produzidos aí em Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. Então, o que chegar aqui, no projeto estava aprovado, o que chegar aqui, tinha que, no máximo, 72 horas, a Anvisa, né, acolher e liberar. Eu fui na Anvisa, mandei o pessoal, alguns da Anvisa falar comigo, via lá o almirante Barra, olha, outro almirante aí, médico, né, está na Anvisa, vieram alguns conversar comigo, eu falei, e daí? E daí? Olha o e daí de novo, né? Pronto, olha a empresa fazendo a festa, e daí? Eu falei, e daí? Como é que fica aí? Se chegar a vacina, por exemplo, desse país, vocês em 72 horas vão deliberar? Porque eu vetei isso daí. O Congresso derrubou o veto. Hoje em dia tem que liberar, tem que acolher e distribuir e mandar aplicar em 72 horas. Ele falou, a gente não vai... Eu não vou assinar embaixo. Porque nós temos aqui, apesar de ser produzidos nesses países, o bloco de países, né? Estados Unidos, Japão, União Europeia e China, tem fases. Nós temos que fazer certas perguntas, certos questionamentos. Afinal de contas, né? Nós não podemos ser irresponsáveis. Uma vacina que ainda não tem comprovação científica, né? Tem comprovação nos seus países, nesses outros países, né? Mas não tem aqui no Brasil. Nós temos que ver, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do corpo de uma pessoa uma vacina. Quando eu falei, né? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar uma vacina. Tá certo? Ninguém pode obrigar. E detalhe, então,
Mas o próprio projeto diz, que foi derrubado o veto também, que se em 72 horas a Anvisa não deliberar, deliberado está. Eu acho que a aprovação facta. Desculpa aqui, nada como ter um jurista do meu lado aqui. Tá? Eu não sou jurista, não. É, a aprovação tácita. Então é lamentável isso aí. Agora tem um projeto tramitando na Câmara. Cadê Cid? Sou seu Panimac, Cid. Seu Panimac, Cid. Estamos bagunçando a casa do Olinda aqui, presidente. Aqui, joga para lá. Tem um projeto na Câmara, tramitando, que obriga a tomar a vacina. Se não tomar vacina, se não usar máscara, é cadeia. Não tem cabimento um projeto desse aqui. É o PL 398620, o deputado do PDT. Não vou falar o nome dele, não. Deputado do PDT. 3986. Que então, pena de prisão para quem não usa máscara. Era multa, né? Eu vetei a multa, lembra? O pessoal me criticou. Tá certo? Eu acho que tem que fazer uma campanha de conscientização. Você vê que tem muito médico dizendo já que essa máscara não protege bulhufas. Bulhufas. É outra farsa que tem pela frente. Bandido não vai preso, mas quem usa máscara... É. Então, bem lembrado, André. Fala, André. Bandido não pode ir preso, não. Mas quem não está usando máscara vai para cadeia. Sem contar que mais de 30 mil foram postos de liberdade. Então, você matar alguém, você não vai preso. Até porque a polícia não pode agora entrar em comunidade, né? Vamos falar do Rio de Janeiro. Um vídeo da uma comunidade, tinha um plantão da hora, plantão do tráfico, com toda certeza, né? Gritou, volta, não pode entrar. É ordem de fulano de tal. O cara volta. É inacreditável. Sem máscara pode te prender. Se esse projeto for aprovado, acho difícil que seja aprovado. Depois, se chegar na minha mesa, já adianto que vou vetar. E se o Congresso derrubar o veto, olha que ponto estão chegando. Lembra daquela reunião de ministros que falei como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Aquele vídeo lá, pessoal, que pese os 29 palavrões, eu estava numa sessão reservada. Aqui não pode falar palavrão. Entre nós ali, na época que não falava nada. O pessoal prendendo mulher na areia, de biquíni, dando rasteira em outras mulheres e prendendo aqui na cidade do interior de São Paulo, e eu não falava nada. E o próprio Supremo tinha uma decisão de há pouco tempo, tinha nada a ver com pandemia, né? Falando das condições para você usar algema. Era quase impossível você usar algema. E o policial que, porventura, não algemasse alguém, tinha uma pena para ele. Uma coisa mais, né? Não, tinha gente, adolescente nadando que foi preso, senhoras numa praça sozinha, jogada no chão e algemada. Realmente houve ali alguns abusos e a gente tem que saber identificar e diferenciar o bom cidadão do bandido criminoso. Esse sim tem que ter o rigor da lei. O bom cidadão nós temos que prevenir, educar e orientar. É muita coisa a ser feita, eu não sou o dono da verdade, nem quer dizer o que passa por mim, pela minha caneta, é o ideal. O parlamento tem dever, obrigação e responsabilidade de aperfeiçoar os projetos, melhorar. Agora, temos uma interferência, no meu entender, interferência, sim, do judiciário bastante forte nessa questão. Porque eu fui eleito para fazer certas coisas, competência é minha. Olha só, o Supremo está analisando agora uma ação de um partido político sobre as notas de R$200. Pela Constituição, a quem compete a emissão de moeda? A nós, né? O Banco Central, no caso. Não tem que ser questionado, tem que pegar e arquivar esses processos logo. Não ficar tomando tempo de gente do Supremo, depois tomar conta, atrapalhar gente do Banco Central. E agora eu posso falar, na época eu não podia, né? Por que a nota R$200? Muita gente criticando, né? Vai facilitar a corrupção, vai caber mais dinheiro na cueca, lavagem de dinheiro, né, do que nota de 150, lavagem de dinheiro. A gente não tinha papel, pessoal, por isso o pagamento por cartão, o pagamento virtual, ficamos quietos, porque senão haveria uma corrida no banco. Agora já, praticamente, essa questão está solucionada, tinha papel. Fizemos uma consulta ao TCU, dado a pressa com que fizemos isso, alguns criticaram o Lobo-Guará, só que essa cédula leva um ano para ser preparada. E já essa estava preparada ao Lobo-Guará. Logicamente, se tivéssemos mais tempo, talvez começaríamos uma nova família de cédulas, como é o tempo de garoto, personalidades. Pedro Alves Cabral, Dom Pedro, né? E tantos vultos aqui que fizeram história no Brasil. Seria, no meu entender, muito bem-vindo, né?
para modificar isso aí, até para, aí sim, já até combater quem tem dinheiro em casa, por exemplo, né? Uma nova sede, o cara vai ter que se virar, se ver livre daquele recurso, porventura tem em casa. Mas tudo bem. Uma nova aqui, intérprete de Libras, a outra deve ter se cansado, né? Trocou. Entra aqui, sai Kathleen, entra Cristiane Márcia. Márcia? Marx. Errar o nome de mulher é pesado, hein? Você não, ó, se errar o nome de mulher, você que é casado aí, ó, se errar o nome de mulher, tu sabe que o bicho pega, né? Ainda bem que errou foi eu, né? Não pode errar o marido, né? O Cristiane da Silva, pô, daí o bicho pega. Ela também, por coincidência, é evangélica, é da Igreja Batista aqui de Eldorado. Então, Cristiane, obrigado aí. E obrigado à Igreja Batista de Eldorado. Igreja pequena, tem quantos membros lá? Poucos, né? 300? Não, menos um pouquinho. A Igreja Batista também nos acompanha nessa viagem. O pastor Josué falando, ele está aí, Josué? Chega aí, bota a cara aqui, Josué, bota a cara aqui. Tudo bom, gente? Né, da Igreja Batista lá do Rio de Janeiro. Fala alguma coisa aí, está gostando dessa viagem? Estou gostando da viagem, estou vendo que o povo do Brasil está se unindo, as diferenças estão diminuindo, as pessoas estão entendendo que branco, negros, mamelucos, cafusos, ricos, pobres, somos brasileiros e que temos que orar e temos que torcer por um governo que teve a coragem de unir ministros de competência jamais vista na história da nação. Estou muito feliz, presidente, de ver o povo acreditando que nós vamos virar a chave, que nós vamos virar o jogo. E você que um dia pensou diferente, queria te fazer um convite. Esquece o que você pensou. Pense na nação e pense em Deus. Vamos juntos. Deus abençoe. Vai dar certo. Deus acima de tudo e de todos. Tá? Amanhã estaremos em registro. Estarei com o Paulo Scaff. Alguma coisa lá do SESI, Senai. E depois a gente vai, já que estamos de helicóptero, né, parar numa região de um posto da Polícia Rodoviária Federal, que é muito comum. Você vai ver a tua Polícia Rodoviária Federal agindo em registro. Trabalhando. Tínhamos um probleminha em registro, foi resolvido. Os caminhoneiros sabem o que acontecia. Conversei com o André, conversamos com o Ágil, que é o diretor-geral da PRF. Rapidamente ele resolveu um problema que acontecia no posto da PRF em registro. E nós, não vou dizer que seja, acho que vai ser lá, né? A gente vai dar uma parada lá e ficar uma hora ali vendo os caminhoneiros passar, conversando com os agentes da Polícia Rodoviária Federal, sentindo os problemas que porventura eles têm. Eu sei que o Ágil, André, você não deve estar sabendo aí, né? O Ágil, que é o diretor-geral da PRF, ele traçou uma norma sobre a questão de radares, que a minha ideia era acabar com os radares do Brasil. Tanto é que o móvel não existe mais, federal, deixa bem claro. Estão conversando, se quer conversar, vem aqui atrás dois aqui, sem problema, vem aqui atrás, pode conversar aqui. Dá colher de chá para o cidadão ficar aqui, daí fica falando, lamentáveis aí, tá certo? Então o Ágil tem uma nova norma para aplicação de radares fixos, né? Que realmente não vai ter pegadinha, não vai ter radar na árvore. Né? Agora, eu queria acabar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que a Justiça fez? Né? Tem que ter 1.800 radares aqui no Brasil. Então, já acertei com o ministro Tarcísio, ele já tem levantado com coordenadas geográficas. Cid, me lembra aí, Cid, então você vai para Newark, Cid. Tá? Para a gente publicar, tá, as coordenadas geográficas de todos os radares. Se tiver um local onde tiver um radar fora daquela relação, se for rodovia federal, está errado. A gente vai tomar providência. Se for rodovia estadual, aí não posso fazer nada. Está previsto, talvez até já tenha acontecido, o Senado votar hoje um projeto que mexe no Código Nacional de Trânsito. A proposta inicial minha era para que a carteira de motorista valesse por 10 anos até os 65 de idade. A Câmara deu uma mexida, continua sendo 10 anos, mas até 50 anos de idade. Ninguém pode acusar que seria em causa própria, porque era 65, eu já tenho 65. Eu ia ajudar o André aqui. O Cid. Me prejudiquei agora. Ninguém? Com 50 anos. Tá com 50 anos, também não 40. Também não interessa. Você tem 50? 47, vou fazer 40. Tá ficando velho, né? Tô, mais ou menos. Perdendo o cabelo. Cabelo branco. É a vantagem que tá ficando careca, que não fica de cabelo branco, né? Então, entre outras coisas, não sei ainda
o final, né, porque das mexidas, nós jogamos lá aquelas clínicas que faziam o exame médico, né? No nosso projeto abolir aquilo, você podia fazer o exame médico com o teu vizinho, com o teu filho, com o teu pai, com um amigo, tá? E entre outras facilitações. Como competia ao próprio Ministério da Infraestrutura, o Tarcísio acabou com a obrigação das... Como é que é lá? Simuladores. Me ajuda aí, pessoal, se eu esqueci, ajuda aí. Acabou com os simuladores, então o preço caiu em mais ou menos R$300. Você também com o exame médico cai também aproximadamente R$200 o preço da carteira de motorista, que é muito caro no Brasil. Mas tudo bem. O que a gente conseguir aprovar esse ano é bem-vindo. Conforme for o caso, a gente só pode reapresentar qualquer outro projeto semelhante no ano seguinte. A gente apresenta projeto no ano seguinte que torne mais fácil você retirar a carteira e mais barato também. É complicado renovar a carteira também, né? Dá trabalho. Dá trabalho. É de 5 em 5 anos. Nos Estados Unidos é mais fácil. Você estuda, faz sua prova, cai com o seu carro, a burocracia aqui ainda é muito grande. A gente econômica, né? Mas vamos em frente. Tive essa semana lá em Caldas Novas, inauguramos uma usina fotovoltaica. Inclusive eu falei lá naquele momento, né, que muito atrasado em ciência, tecnologia, em pesquisa. O ministro Marcos Pontes é um cara excepcional, mas carece de recursos, ele faz o possível. Nós temos alguns, já existe no Brasil, ele tem conversado com essas entidades que pesquisam em obras, inclusive, né, o mundo está para ter a super bateria de nióbio e grafeno, onde o que acontece com essa... Por que super bateria é diferente da que você tem hoje em dia aí? Se hoje em dia você tentar botar uma carga muito, ela explode. Essa de nióbio e grafeno, você pode ter uma carga bastante rápida, né? Hoje em dia, em alguns minutos. Imagine, você para num posto de combustível, vai tomar um café ou vai no toalete, isso, né? Toalete. Tá chique, hein? O restroom. Ajuda ela, para pagar mexer. Vai no restroom, tá certo? E quando volta, autonomia 400 quilômetros. Até falei para a deputada lá que é dela, né? É particular, estava inaugurando a maior usina urbana de energia fotovoltaica. Aqui pode ser um posto de combustível no futuro. O cara para o carro ali, uma carguinha, e daí com toda certeza podemos ter prédios com isso, outra coisa a mais, para recarregar carros com energia elétrica. Está acabando? PEC da reforma administrativa. Já estou vendo alguns órgãos de imprensa falando um montão de besteira. Primeiro, não se aplica aos atuais servidores. Ponto final é daqui para frente. Tá? E não vou entrar em detalhes. Tá? O Congresso agora vai analisar, vai alterar, tá? Vai estender para os outros poderes, talvez. Na parte do Executivo está sendo feita a reforma administrativa. Algumas carreiras tipo de Estado vão continuar sendo. Federal, por exemplo, Polícia Rodoviária. AGU, ele foi da AGU. Vamos lá. Uma coisa mais? Diplomatas, tá certo? Agora, pessoal, militar, por exemplo. Se alguém quiser a Previdência, tudo militar está à disposição. Nós não temos hora extra, não temos fundo de garantia. Não tem um montão de coisa. É verdade. A estabilidade é com 10 anos de serviço, não 3, tá certo? Mas ninguém quer comparar nada, não. Tá? O quadro de servidores encheu muito no Brasil. Alguns prefeitos no passado mais que dobravam o efetivo de servidores e a conta é outra para pagar. Não tem nada. O próprio do governo federal. O que mais pesa para nós é a Previdência e servidor. Aí incluído o servidor civil, né, e os militares da União. É enorme. Mas vamos lá. Espero que dê tudo certo no parlamento. Posso parabenizá-lo pela reforma, presidente? Bom, você quer a cidade do Ministério? Não, a reforma administrativa. Vou até matar um bicho aqui. Vou até matar um bicho aqui. Mais um? Mais um. Não, dá mais um gole aí. Vou matar um bicho aí. Vai querer também? Vai querer também? O senhor trouxe ali princípios de governança pública, transparência, nova metodologia de acesso. As reformas administrativas no mundo sempre trabalharam um critério bem rígido para acesso no serviço público e está tudo isso previsto na reforma administrativa, sem prejuízo dos direitos adquiridos dos atuais. Sem problema com os atuais servidores aqui. Vamos lá, jogo rápido aqui para entrar na conta do Pingo nos Facebook, 22 mil, o nosso.
YouTube nosso, 6 mil, 28 mil, então o nosso aqui. Daí vem a Jovem Pan News, 10 mil. Pingo nos 73 mil, tá dando banho na gente. Eu vou ter que cortar a Jovem Pan aqui. Vamos cortar a Jovem Pan. Vamos cortar, eu quero mais que... Pessoal, quando acabar aqui, ó, acaba a live daqui a pouco, bota na Jovem Pan aí. Vamos ouvir aí o Augusto Nunes, o Zé Maria, o Fiuza e o Vitor Brown. Eu sei que vocês vão se apaixonar por esse jornalismo da Jovem Pan. Foco do Brasil, 12 mil, e Folha Política, 4 mil. O total são 128 mil, mas nós sabemos aqui que ultrapassa 300 mil pessoas, né, que assistem isso aqui, tendo em vista outros sites, outros blogs que transmitem também aqui. Pergunta aí, Cid. Augusto Nunes primeiro aqui. André, para você. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, qual a participação do ministério que o senhor chefia nessa operação recente ocorrida em Minas contra líderes ou integrantes do PCC? Ó, essa operação foi conduzida pela Polícia Federal, com toda dependência. Eu posso dizer uma mega operação, talvez a maior operação da história da Polícia Federal, mais de 1.000 policiais, mais de 400 pessoas presas, talvez o maior golpe já dado no Brasil do combate à criminalidade organizada. Nós temos trabalhado de forma muito intensa com a Polícia Federal. Queria agradecer também ao governo e ao presidente. Nesses cortes de orçamento, o senhor preservou Não foi fácil, hein? todos os valores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Para quê? Para que eles continuem esse belo trabalho que eles estão fazendo. Agora está na nossa responsabilidade trabalhar ainda mais e melhor por você, o povo brasileiro. Eu parabenizo a você, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Muitas vezes a ação é da PRF, mas começou com uma inteligência da PF. Então essas polícias muito bem entrosadas, muitas vezes tem aí, faz trabalho com as polícias estaduais, faz com as Forças Armadas também. Eu elogio aqui a DOF, né? É Departamento de Operação de Fronteira, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Na pré-campanha eu estive lá, se não me engano, em 2016, 2017, e vi como eles atuavam na fronteira, com a fronteira seca, né? Não tem rio, não sei ali em Bela Vista, o Rio Apa, mas uma fronteira seca praticamente com o Paraguai. Maior apreensão, recorde lá deles, dos policiais do Mato Grosso do Sul, com apoio também do Ministério da Justiça, com as diárias e com os custeios da operação. 33 toneladas de maconha, parabéns aos policiais do Mato Grosso do Sul. Tem gente aqui que tem... Não quero falar, não. Tem alguns grupos aqui, mais aqui no Sudeste, né? Que vão ter problema com a abstinência de maconha, hein? Você não está preocupado com isso não, pô? Não, presidente. Não. Só na operação que fizemos lá com a Polícia Federal, também junto ao Paraguai, 10 dias de operação, ainda tivemos problema com 3 dias de chuva. Mas então, foram 600 toneladas de maconha. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, então parabéns à PM lá de Mato Grosso do Sul por essa apreensão aí monstruosa de drogas. Tá ok? Cid, para outra, Cid. Ministro, boa noite. Como o senhor tem visto a interferência do Supremo Tribunal Federal na investigação de funcionários supostamente ligados aos grupos chamados antifas e a denominação da investigação como um dossiê? O senhor considera essa denominação legítima? Obrigado. Deixa eu falar uma coisa, depois você fala aqui. Nós temos o 7 de setembro agora, segunda-feira, né? A gente vai lembrar algumas passagens das Forças Armadas, entre elas a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Lá nós combatemos o nazismo e o fascismo. Então esse grupo antigo, tá? Então nós somos contra, nós combatemos o fascismo no presente, o nazismo lá na Segunda Guerra Mundial. Agora deixa a pergunta para o André. Quer responder, André? Sim, presidente. Não vejo como interferência, vejo como uma decisão importante. Ela trouxe parâmetros que nós consideramos adequados para a atividade de inteligência, ela respeitou as atribuições do Ministério da Justiça como órgão central do subsistema de inteligência de segurança pública e também nos vai permitir fazer aquilo que nós já gostaríamos de fazer, que é um aperfeiçoamento da área de inteligência com a construção do plano
da política e da estratégia nacional de inteligência e segurança pública. Ela nos ajudou aí nesse processo de melhoria contínua do trabalho de inteligência, que deve ser exercido, o Supremo reconheceu isso, para o bem do interesse e do Estado. Só o Brasil tem que ter inteligência, tem que ter informações. O mundo todo faz isso. Por que o Brasil não pode fazer? Nós temos que... Ninguém quer bisbilhotar a vida de ninguém, procuramente. Mas quando se reúne em grupos, tá? E nós sabemos como agem grupos, né? Nós temos que trabalhar nesse sentido. Você pode ver, o mundo todo não, alguns países, né, que antigamente só estavam preocupados com a Amazônia, agora estão preocupados com o Brasil todo. Nós somos uma potência. Nós temos que ter um serviço de inteligência robusto, né, para poder trabalhar nesse meio. Olha só, temos a 5G pela frente. Deixa bem claro, quem vai decidir 5G? Sou eu. Não é terceiro, ninguém dando palpite por aí não. Tá? Eu vou decidir o 5G. E não era a minha cabeça apenas, né? Eu converso com o Jaime Augusto Heleno, do GSI, converso com o Ramagem, que é chefe da BIM, converso com o Rolando Alexandre, que é o diretor-geral da Polícia Federal, e com mais inteligência do Brasil, com gente mais experiente, converso com o governo americano, converso com várias entidades, países, né? O que temos de pró e contra. Né? É a mesma coisa que eu falei essa semana, a questão da Amazônia. Nós lançamos essa semana aqui mais um programa, né, que é o Norte Conectado. E eu falei claramente ali, nós temos que desenvolver a Amazônia. Temos um projeto que já está em vigor, está acontecendo. A questão ali perdi o fio da meada aqui, chegou no final aí. Estava aqui, pô, você tinha que dar umas piradas aqui sobre a questão ambiental. Temos um programa lá de energia, com placas fotovoltaicas, e agora com internet na Amazônia. Então, nós estamos fazendo o possível para integrar a Amazônia, mas não é fácil. A Amazônia toda é maior que a Europa, é isso mesmo? É isso aí. O pessoal acha que até pegando fogo, não sei aonde, é só chegar lá com o regador e apagar, com o abafador, dar uma cuspida em cima da fogueira. Até, por exemplo, você pega o Pantanal Sul-Mato-Grossense, né? Estava com problema de incêndio, mas o Pantanal é maior que 4 estados do Brasil. Ajuda aqui, você pega Rio de Janeiro, Espírito Santo, pega lá Sergipe e Alagoas. É maior que 4 estados do Brasil. Dá para você imaginar como é que é apagar o fogo? E a temperatura lá, Salles, chegou a 42 graus. Então, até a combustão espontânea acontece. Né? E não é fácil. Agora, pancada o tempo todo em cima da gente. E se tivermos que desenvolver a Amazônia, capital externo, esse virá de países que têm compromisso com a democracia e com a liberdade. Ponto final. E quem vai dizer? Enquanto eu for presidente, quem vai dizer sou eu. E eu luto nessa área desde 1992. Bem claro, não sei se o Salles esteve lá comigo, por ocasião lá que eu fiz aquele pronunciamento na ONU. Tá? Falei ali, conversei ali com alguns chefes de outros países, e ali, o que eles queriam lá, né? Conversando com alguns. Nós temos atualmente 14% demarcado como terra indígena. Queria que no meu governo chegasse a 20%. Já imaginou? Tá? Mais reservas, mais quilombolas, mais APAs, aumentando aí os parques nacionais. O Brasil não aguenta. A gente acaba com o agronegócio nosso. O pessoal fica apavorado. Não fica apavorado, não. O que você compra no supermercado, essa economia vai para isso também. Nós somos o país que mais preserva o meio ambiente. Ninguém preserva como nós. A região tem essas áreas todas, reserva indígenas, APAs, parques nacionais, etc. O que sobra, tá? Tem o pessoal na área urbana, depois sobra 80% é reserva legal, você não pode fazer nada. E o próprio dono da propriedade que preserva isso. E com o fogo que pega lá, geralmente no cinturão, no miolo, não pega fogo, a floresta é úmida. Estão fazendo mais uma campanha agora que eu estou tocando fogo na Amazônia. São os canalhas, né? Agora, que dura, gente, aqui no Brasil, bem claro, caducou uma medida provisória nossa, que falava da regularização fundiária, porque nem você sabe, por satélite, né? Se tem um foco de incêndio, você vai lá naquele proprietário e sabe o que está acontecendo. Muitas vezes o cara está fazendo uma fogueira de São João. Vai lá para o satélite como foco de incêndio. É isso não, Salles? É isso aí. Então, geralmente pega fogo no mesmo local. Alguns são criminosos, pega fogo em mais coisa, entendemos, tá? Mas, como regra, no mesmo local. Os ribeirinhos, os indígenas, se não fizer esse tipo de agricultura com fogo, eles não comem nada o ano que vem. E o Salles lançou um programa, né?
Adote um parque, é isso mesmo, Sara? 132 parques. 132 parques. E daí está aberto ao capital externo. Quantos euros por hectare? 10 euros. 10 euros por hectare. Daí você pode criticar, até no Brasil. Você que está numa ONGzinha aí, pegando grande fora. Você sabe que as ONGs, grande parte, não tem vez comigo, né? A gente bota para quebrar em cima desse pessoal lá. Não consigo matar esse câncer, né, em grande parte, chamado ONG, que tem na Amazônia. Lá no sertão, lá tem o cabra da peste nordestino morrendo de sede. Então, aos poucos, a gente vai mudando o Brasil. Mas tudo bem. Última pergunta, não? Mais duas. Mais duas? Sim, senhor. Você mais rápido aqui para dar tempo para o pessoal falar lá. Muito bem, muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro André Mendonça. Ministro, eu queria saber se não está na hora do Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde revogarem aquela lei aprovada ali pelo então ministro Sérgio Moro e o então ministro Luiz Henrique Mandetta, criminalizando a ida às ruas em tempos de pandemia. Quer dizer, não está na hora de revogar isso não, ministro? Fiuza, boa noite, obrigado pela pergunta. É uma portaria, na verdade era, porque ela já foi revogada já há uns 2, 3 meses atrás. Obrigado. Sem entrar em detalhe, assim como nós mudamos a Instrução Normativa 131. É do final do último governo, mas o ex-ministro desarmamentista, né, gostava da IN 131. Mudamos completamente e está muito mais fácil, obedecendo a lei, você conseguir a tua posse de arma de fogo e teu porte também. De forma técnica e transparente. Última pergunta. Outra pergunta. Vitor Brown. Boa noite, presidente. Opa. Fura meu. Presidente, boa noite, ministro. Nas últimas semanas, o governo tem sido alvo de vários ataques de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos o ministro Luiz Roberto Barroso dizendo que o Brasil tem um presidente que defende tortura e ditadura. O ministro Edson Fachin falou que existe uma agenda autoritária em andamento no Brasil. A ministra Carmen Lúcia disse que vai ser difícil combater a pandemia com o desgoverno que temos. Já tivemos também o Gilmar Mendes falando em genocídio com participação do Exército e criticando o Ministério da Saúde. Enfim, declarações como essas têm se repetido e saindo da boca de juízes da Suprema Corte do país. Queria saber, ministro, se diante disso é possível se adotar algum tipo de resposta jurídica contra essas declarações e se o governo estuda fazer isso. Obrigado, ministro. Boa noite, presidente. Bom, dizer que da nossa parte trabalho contínuo e permanente, justamente para com atos e ações demonstrarmos que estamos no caminho certo. E as críticas vão vir. O Fiuza, né? Vitor Brown. Ô, Vitor Brown, né? Respeitosamente, eu queria que essas pessoas apontassem um ato meu, uma ação antidemocrática. Só isso, mais nada. Quando é que eu tentei censurar a mídia? Onde é que eu busquei o controle social da mídia? Tá? Coisa que governos anteriores fizeram. E eles não falaram absolutamente nada. Agora, imagine eu falando 10% disso. Então eu não quero polêmica, eu quero mudar o destino do Brasil, eu quero ajudar o povo sofrido aí, que está enfrentando uma crise enorme de desemprego. Sabemos que o supermercado está subindo as coisas, sabemos disso, conversei com o Paulo Guedes. O povo passou a ter dinheiro, né? Quase 50 bilhões por mês no auxílio emergencial. Então o povo passou a comer mais e começou a faltar produtos. Faltando produtos, sobe de preço. Tenho certeza que os risicultores, né, o pessoal plantador de arroz, já está dando mais atenção para isso. Brevemente volta à normalidade. Porque dinheiro demais na praça, papel demais, gera inflação. Agora, ô Vitor Brown, eu não vou entrar em detalhe, porque você deve saber o que eu penso, né? Como eu recebi cada tipo dessas notícias. Agora nós vamos continuar fazendo a nossa parte, estamos focados aí no desenvolvimento, na retomada do crescimento e atender a população e buscar maneira no Brasil mais rapidamente sair da crise, né? Esse trabalho todo, obviamente, feito com a equipe econômica, não só do Paulo Guedes, bem como com a participação de todos os demais ministros, entre eles da Justiça. Acabou? Pô, tem 3 minutos. Tem 3 minutos. Obrigado, Augusto Nunes, Zé Maria, Fiuza, Vitor Brown, Pico do Zi. Eu quero acompanhar o finalzinho de vocês agora aqui. Obrigado, pessoal. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Opa.